Olá, Salvelos, boa noite. Olha só, hoje nós temos então 3 escolas literárias, certo? Na verdade, apesar de serem 3 escolas literárias, elas não darão a você nenhuma dificuldade em apreendê-las. Por quê? Porque são 3 escolas totalmente contrárias a tudo aquilo que aprendemos na aula passada sobre o romantismo, tá certo? Realismo, naturalismo e parnasianismo são escolas, na verdade, antissentimentais. Elas se criam exatamente no final do século XIX, na segunda metade do século XIX, com essa intenção. A intenção exatamente de derrubar toda aquela proposta idealística do romantismo. Tá bom? Essa é a proposta, essa é, na verdade, a função do realismo, naturalismo e parnasianismo. E hoje, para vocês, já trago, como eu trouxe na aula passada, já um quadro da época. Nós vamos ver esse quadro daqui a pouquinho, chamado Sono, que já apresenta um pouco de uma característica que nós vamos ver bastante no realismo e no naturalismo, que é a sexualização do amor. Tá? Então a gente já vê aí, certo? Essa coisa do erotismo feminino, etc., que nós vamos voltar posteriormente, tá bom? Então vamos lá. Realismo, naturalismo, parnasianismo. Primeira coisa que a gente não pode esquecer é essa questão de você achar que o nome realismo tem que se prender imediatamente a uma realidade externa, uma realidade contextual. Gabi está certo? Está. Os realistas, como nós vamos ver daqui a pouquinho, Leonara, eles são autores que buscam, na verdade, não tematizar algo do passado, nem algo de projeção futura. Eles são autores de muito pé no chão. É a realidade deles, Gabi, que importa, certo? Só que quando eu falo de realismo, eu quero de vocês o que nós chamamos de realidade psicológica, certo? Realidade psicológica. Então, assim que vocês pegarem a prova do Enem e procurarem lá algum texto e aparecer um texto de Machado de Assis, a primeira coisa que deve vir à sua mente, Gabi, é: estou diante de um texto em que a personalidade da personagem está em pauta, está em jogo, está em foco. Tá certo? A primeira coisa que deve pensar é isso, tá? Então, Machado de Assis, realismo, comportamento social. Tá? É a realidade do comportamento social. Já o naturalismo, nós vamos ver, é uma arte que vai buscar a natureza humana, ok? Não estou falando aqui de natureza paisagem, natureza bucólica, como o arcadismo buscou, uma natureza ufanista, como o romantismo buscou, nada disso. A natureza aqui é a natureza humana, o homem biologicamente mostrado. Eu digo mais, Nádia, essas 2 escolas influenciaram e muito, Gabriel, e muito a modernidade, tá? É tanto que ao lermos o nosso grande Capitães da Areia, quantas vezes eu ou Ana Cláudia, nós inferimos a influência realista, influência naturalista, tá? Capitães da Areia é uma obra da segunda fase moderna, tem aí, e muita influência exatamente desses 2 estilos de época. Tá? São estilos de época realmente revolucionários. Agora só tem um problema, vendo? São duas escolas muito revolucionárias, sem sombra de dúvida, mas são 2 escolas que abstraíram uma coisa que a próxima escola vai buscar, que é o simbolismo, que é o prazer pela sugestão, que é o prazer pela literatura ficcional demais. Por quê? Porque realistas e naturalistas falam, criam realidades, certo? Mas realidades muito próximas à nossa realidade. É quase a documentação do social. Tá? Nós vamos ver isso. Realismo naturalismo da documentação do social. Tá? Parnasianismo, na verdade, uma escola poética, certo? Que está ali juntinho do realismo e do naturalismo, mas com uma outra função: aperfeiçoar a arte. Portanto, nós vamos ver daqui a pouco, que é uma escola que vai, na verdade, se ausentar, se abster de falar de questões sociais. Certo? Ela está aí nessa trinca antissentimental, certo? Mas ela não vai falar de questões, certo? Sociais, ela não vai querer isso, tá? Nós vamos ver por quê, tá bom? Então vamos lá, vamos mergulhar aí no realismo, naturalismo e parnasianismo. Antes, veja só, Marco Aurélio, questões do realismo no Enem já apareceram desde 2007, já. Acho que 2, no máximo 4 questões, certo? Realismo e naturalismo. E sempre no enfoque, certo? Machado de Assis, tá? Essa questão social. Naturalismo, uma das últimas provas trouxe naturalismo, o cortiço, a questão exatamente, do homem, produto do meio, da adequação do homem a contato social, etc. Então,
ok? Então não são escolas longe, na verdade, do nosso vestibular, tá? Do nosso Enem. Parnasianismo, ainda não veio o parnasianismo como, na verdade, escola estudada no seu propósito antissentimental, né, no seu propósito estrutural, mas já veio algum poema parnasiano para você identificar o tema, tá bom? Só isso, certo? Então vamos lá, vamos começar aqui. Olha só, quando a gente começa uma arte, a gente tem que pensar sempre no contexto histórico-social, certo? E aí que você entende o realismo e naturalismo. Primeira coisa, não esquece, segunda metade do século XIX, tá bom? Esquece não, Cecília, tá? Agora, o que houve na segunda metade do século XIX, certo? Vamos pegar aqui duas coisas. Primeiro, a Revolução Industrial chega ao seu apogeu nessa segunda metade do século XIX. Uma revolução industrial, certo? Que trouxe, na verdade, um crescimento do capital muito grande, mamá, e trouxe um fortalecimento da burguesia. A burguesia, na verdade, agora fortalecida, a burguesia agora no poder, tá? Já tinha conquistado o poder, na verdade, político, digamos assim, já tinha o poder econômico, né? Conquistou o poder político com a Revolução Francesa, tá? E entre altos e baixos dessa revolução, a burguesia vai cada vez mais se consolidando, certo? Como classe dominante. Tá? Só que essa revolução industrial traz um signo interessante para o século XIX. Qual é o signo interessante? Trouxe o materialismo. O materialismo vai trazer para a gente a seguinte ideia: o homem, na verdade, ele vale na sociedade capitalista pelo que ele tem. Tá? Já começamos a entrar no realismo, certo? O homem vale pelo que ele tem, pelo que ele aparenta, pelo que ele apresenta. Gabriel, o homem não vai valer, na verdade, dentro daqueles valores morais, né, do romantismo, da boa índole, do bom caráter. Não, tá? Para uma sociedade capitalista como essa, industrial como essa, o homem vale exatamente pelo que ele tem e demonstra ter. Tá certo? E quando eu digo tem, eu não estou falando de um tem comportamental, né? Ele tem um bom comportamento, ele tem um bom caráter. Não, eu digo tem material. Certo? Ele tem uma grande casa, ele tem não sei quantos carros, né? Ele tem tal quantia no banco, né? Ele se veste com tal marca, entendeu? Tá? Essa questão do materialismo que vai dar ao homem, certo? A sua qualidade de ser a partir do ter. Importante isso, certo? Então, com a Revolução Industrial e esse materialismo muito exacerbado, tá? Começa então a haver essa burguesia ostensiva demais com o que ela tinha, a ostentação burguesa. Vou precisar disso depois, tá certo? Nós temos o segundo signo aqui também, o cientificismo, certo? Por que isso? Eu vou passar logo aqui, vou precisar desses nomes agora. Veja bem, desses três nomes aqui, você já deve ter estudado em história. Comte me interessa nesse momento, Augusto Comte, que trouxe a teoria do positivismo, que em linhas gerais diz o seguinte: toda sociedade só alcança o progresso se desenvolver a ciência, certo, Tiago? Então, não pode haver um desenvolvimento capital sem que haja um desenvolvimento educacional. Então, criou-se na Europa, certo, em alguns países como Inglaterra, como França e outros mais, tá? A ideia de que o desenvolvimento viria, né, se estivesse atrelado à educação. Então a ciência, ela foi muito, na verdade, investida nesse momento, tá? As sociedades passaram a perceber que sem ciência não dava. Sem ciência, na verdade, não haveria crescimento, ok? O próprio Castro Alves, lá no final do romantismo, certo? Ele já havia gritado nisso, num texto chamado O Livro e a América, em que ele diz: ó bendito que semeia livros a mão cheia e manda o povo pensar. Né? Seria uma celebração dos autores, seja ele um autor científico ou um autor literário, certo? Ora, aqui na verdade, né, o Comte já dá esse grito e a Europa se curva frente a isso, tá? O Brasil não se curvou frente a esse cientificismo não, infelizmente não, apesar do grito de Castro Alves, tá? Então vamos lá. Então eu tenho uma sociedade capitalista, uma sociedade materialista e uma sociedade desenvolvida cientificamente. Não fosse essa abertura de espaço para a ciência, nós não teríamos, pessoal, o Darwin aqui, certo? O Darwin que traz, na verdade, a evolução natural das espécies, o Darwin, na verdade, que mexe com a teoria criacionista, né? O Darwin que mexeu com a teoria, né, que era um dogma,
o dogma católico, certo? O Darwin traz. Agora, não fica achando que ele trouxe muito em peito aberto, não. Há um filme chamado Evolução, certo? Que mostra claramente que ele teve conflitos, certo? Exatamente devido ao catolicismo, etc. Conflitos em lançar isso, certo? Então há um conflito, mas ele lançou. Ele lançou e encontrou um ambiente propício a isso. Por quê? Por conta do cientificismo que estava bastante em voga neste momento. Tá ok? Então, cientificismo de Darwin com a evolução natural das espécies, tá? Positivismo de Comte e Taine. Taine pega aquela teoria do bom selvagem de Rousseau. Lembra da teoria do bom selvagem de Rousseau? Vamos lá repetir comigo? Tá? O bom selvagem diz: o homem nasce bom e a sociedade o corrompe. Não é isso mesmo? Tá? Então vamos lá. Essa teoria filosófica de imagem de Rousseau, ela foi aqui apreendida por Taine, certo? E dita de maneira mais científica mesmo, dizendo o seguinte, tá? Que todo homem é produto do meio em que vive, tá? Então pegamos um homem, seja ele qual for, e colocamos em um meio X. Esse meio X, com suas características, com suas qualidades, tá? Vai influenciar, vai moldar o comportamento desse homem. É uma visão, né, que algumas pessoas não gostam disso. É uma visão que mostra o homem completamente, digamos assim, metaforicamente poroso a tudo aquilo que está à sua volta. O homem vai assimilar tudo, né? É como se o homem não dominasse o seu comportamento. O meio domina o homem, tá? Uma visão muito, eu diria até arbitrária, certo? Mas uma visão interessante. Só que eles também estendem, né, esse determinismo de Taine a uma questão não somente mesológica, o produto do meio, mas uma questão também biológica, os fatores hereditários, que é interessante aí, tá? E também para a questão do momento. O homem é produto do momento, né? Algum trauma, algum medo, alguma situação desagradável, adversa, pode mudar o homem também. Então o homem é muito suscetível às questões externas. É o que diz o Taine. E estamos vendo então, certo? Quando o homem está em pauta, né? O homem está em pauta, certo? É uma época em que o homem, né, quase é, mais uma vez, o valor antropocêntrico, né? O homem ali, em pauta. Se no romantismo o coração estava em pauta, agora é o homem, certo? O homem, né, e seu comportamento, o homem, né, e seu meio, o homem, né, e a origem da sua espécie. Ok? O homem é aquele que ele pode ter, aquele que ele pode saber, o homem, tá? Olha, é interessante observar que isso vai resultar em algumas coisas. Primeiro, diferenças sociais nítidas. Estudando isso é estudar realismo e naturalismo, não tem jeito, tá? Diferenças sociais nítidas, a sociedade bem dividida, burguesia dominante, certo? Uma outra burguesia aqui meio perdida, porque é uma burguesia que não tem tanto poder, mas vive, Luana, à sombra desse poder. É tanto que na época no Brasil havia a chamada política do agregamento, tá? Que é aquela política da família mais rica trazer para seu seio, né, um grupo, uma pessoa da família mais pobre para, na verdade, né, manter ali uma espécie de, né, de bom comportamento, uma caridade, a política do agregamento. Então as diferenças são bem nítidas, certo? Então tem essa burguesia dominante, tem essa burguesia à sombra, certo? E tem o povo. Esse povo é constituído exatamente pelo proletariado, no Brasil também pelos escravos, certo? A diferença social está bem estabelecida. Então aquele ideal, Luana, de liberdade, igualdade, fraternidade, dançou. A sociedade agora está mais, digamos assim, pragmática, né? Mais imediata, certo? Eu tenho poder, vou mandar em você, certo? Você precisa de mim, então está sob meu jugo, ok? É uma visão reacionária, mas é o que havia. E havia até, isso é interessante que Machado coloca isso em Brás Cubas, ano passado viajou Brás Cubas comigo, que havia até o orgulho da servilidade, ou seja, o servo, apesar de servo, tinha orgulho em servir aquele senhor pelo nome que o senhor representava para a sociedade. É como se fosse, sou empregado fulano de tal, e tinha um orgulho nisso, né? Então olha, até nisso a classe proletária, né, acabava se beneficiando. É proletário, mas eu, né, trabalho para fulano e você não trabalha para ninguém, você está abaixo de mim, né?
né? A visão está bem do merecimento, na verdade, econômico, social, de importância, etc. Ok? Ora, essas diferenças sociais acabaram trazendo a chamada sofisticação da burguesia. A burguesia, na verdade, né, no poder, certo? Ela passa a ser muito sofisticada, adotando, né, os costumes do grande país da época, que era a França. Adotando. Tá? Então lá vai, né, a França comandar agora os costumes sociais. Por exemplo, os jantares à francesa, o sair à francesa. Já ouviram isso aí? Falando, eu vou sair à francesa, né? Tem gente que fica olhando para você querendo saber. Eu ia dizer já que porra é isso, né? Tá, então, que danada é isso? Desculpa, mas aí, né? Que porra é isso? Sair à francesa, né? Sair à francesa é você sair sem ninguém olhar, sem ninguém perceber. Jantar à francesa, que aquilo é um martírio, certo? Aquilo é um martírio, tá? Não se preocupe com a quantidade de talheres, né? Pegue sempre de fora para dentro, tá? Não se preocupe. E tem muito prato? Tem não, só tem um, né? O próprio garçom tira o prato, põe, tá? E a cada vez alguém diz: vocês estão comendo filé a Kleismas, coladas de Christmas, né? E aqui a folha Kleismas. Aí você come, daqui a pouco vocês estão comendo arroz é Christmas, né? Com a carne desfiada Kleismas e o ovo de Christmas, né? Então a cada vez você tem essa, você não come tranquilo, não é como no Mangai, né? No Mangai você vai e enche seu prato, você mesmo sabe o que está comendo, sovaco de cobra, não é não? Ali é, né? É a nossa vontade. Jantar francesa é uma coisa meio complicada. E a burguesia adorava jantar francesa. Adorava, tá? A burguesia adorava, né? Inclusive, certo? A língua oficial, assim, estrangeira, era a francesa. É tanto que os autores, voltemos um pouquinho da obra para Machado, tá? Ele de vez em quando faz citações em francês. Era elegante, era chique, era mostrar sabedoria. Né? Então a sociedade burguesa se diferencia da proletária, inclusive por essa questão de adoção dos costumes franceses, certo? É muito interessante essa divisão social, como começa a ficar bem nítida aí, tá bom? Vamos mais, outra coisinha aqui: modernização das cidades europeias. Achei interessante aquela aula que houve, né, lá com o Henrique, com o Samir, né, com o professor Márcio Maia e tal. Que a gente está falando da cidade, e o Henrique falou muito bem dessa questão de como a cidade se moderniza a partir do século XIX. Paris, Luana, a Paris que hoje está aí para a gente ver, né? Essa Paris bonita, ela é do século XIX, essa modernização do século XIX, tá? Então havia essa modernização, as cidades ficam mais modernas, mais bonitas, o lugar para o teatro, o lugar para o hospital, o lugar para isso, o lugar para aquilo, avenidas, certo? Tudo isso para servir principalmente a quem? A burguesia, certo? Então a gente tem aqui, na verdade, uma situação que ou na Europa ou na América, tá? A burguesia está prevalecendo. Oi, meu amor. Século XIX, segunda metade, tá bom? Então a gente tem, na verdade, uma burguesia no poder, certo? E é essa burguesia que está no poder que foi tema das obras românticas, porque os romances adoravam colocar, né, o burguês bonzinho, o burguês que, né, mesmo casando por dinheiro, encontrava nesse casamento o amor, né, aquela coisa toda. Então, esse burguês vai ser o tema dos novos autores. Só que os novos autores não, olha só, Camilo, que eu estou dizendo, não estão a fim mais de idealizar. Diante de uma situação dessa, tão científica, tão real, tão palpável, com diferenças sociais tão nítidas, com uma sofisticação tão grande, com o pedantismo da burguesia, os autores que também são burgueses vão começar a trazer a vida social burguesa para dentro do texto. Muitos alunos perguntam para mim o seguinte: e como os burgueses reagiram a isso? Muitas vezes eles não entendiam a crítica que ali estava, certo? 2, certo? Eles gostaram de novo se ver como personagens das obras, certo? 3, certo? Era um modismo, e burguesia adora modismo, né? Era um modismo, a burguesia adora modismo, ela adora adotar tudo aquilo que está em pauta, tá bom? Então por isso que o realismo passou a ser bem difundido. O realismo, naturalismo não, nós vamos ver porquê, tá bom? Ok? Então fica aí com essa imagem, certo? Da burguesia, do materialismo,
do cientificismo, certo? Dessa visão de uma sociedade bem estratificada, bem segmentada, certo? Bem seccionada, para a gente ver o que vai acontecer agora, tá? Que arte vem agora, certo? Uma arte que, ao invés de usar o coração para medir os sentimentos, né, de amor à pátria, à mulher amada, a mim mesma, a lutas sociais, etc., essa arte abandona o sentimentalismo, abandona, certo? E vai trabalhar como uma atitude científica. Atitude científica é a atitude de eu vou observar a sociedade, eu vou analisar essa sociedade, certo? E vou chegar a uma conclusão sobre o comportamento dela. Tá? É praticamente, por exemplo, né, se eu estivesse aqui diante da câmera do Big Brother, certo? E eu estou, tá? Você deve vai analisar a minha aula, né? Vai observar a aula, vai analisar. Agora eu vou nisso, eu vou naquilo, disse palavrão assim, assim, assado. Depois chega a alguma conclusão. É o professor que eu tenho. Entendeu como é que é? Né? Então essa questão de, né, observar, analisar, criticar. Ok? Então vamos ver como isso se dá, tá? Olha só. Primeira coisa, certo? O escritor assume essa postura científica mesmo. Isso significa o que, Tiago? Significa que ele não vai colocar entre ele e a obra nenhum sentimento dele. Até ele pode falar de sentimento, ok? Mas sentimento da personagem. É o que a personagem está sentindo. A personagem pode sentir amor, pode. Mas o autor, o escritor, ele não vai se deixar emocionar, se envolver com a obra. Eu estou escrevendo sobre o comportamento social, eu não vou ter pena, eu não vou proteger personagem, entendeu isso? Tá? Ele não vai colocar, certo, a sua emotividade ao escrever. Ele tem que assumir essa postura científica. Raunari significa frieza, observação, relação perfeita de causa e consequência. Tá, ok? Ele é um estudioso do comportamento humano, tá? Portanto, vem mais coisa aí. Preocupação em expor, certo, a realidade materializada. Eu gosto disso. Os alunos ontem, desculpa, Zé, eu tive que descer, tá? Estou falando com a câmera, tá certo? Né? Os alunos ontem, na verdade, me questionaram o seguinte: Marco Aurélio, você fala em realidade materializada, ontem não, quarta, né? Realidade materializada, tá? E quando a gente fala, por exemplo, né, da obra Brás Cubas, eu tenho um defunto, eu tenho a voz do defunto, que realidade materializada é aquela? Beleza. Ali o que é que Machado de Assis buscou, Alex? Ele buscou para a gente o quê? Como é que alguém pode contar a sua vida de maneira tão impassível, sem que esse alguém tenha morrido? Porque a morte, se é o fim da vida, a morte é a grande condenação da vida, certo? A morte então vai tirar esse homem dos conceitos dos outros homens, vai tirar esse homem da crítica dos outros homens. Então esse homem, na verdade, ele pode expor a sua realidade sem medo, porque castigo não haverá mais. Marco Aurélio, o castigo divino, esqueça religiosidade no realismo naturalismo, ok? Esqueça, certo? Então a ideia é, somente o defunto poderia olhar para a sua vida, né, e expô-la sem medo da crítica, tá? E já que eu estou falando de realidade palpável, Belos, veja bem, quem leu Memórias Pós-Brás Cubas ano passado deve lembrar, ele está do outro lado da vida, segundo ele, certo? Mas em nenhum momento, Raionara, ele descreveu esse outro lado da vida, em nenhum momento. Ele só falava da sua vida na terra. Ah, Marco Aurélio, mas e aquele delírio? O delírio é palpável. As pessoas entram em delírio antes de morrer. Mas é uma coisa muito doida. Delírio é doido, Belos. Delírio é sonho. Sonho, por acaso, é algo, né, lógico. Lembrem, né, vocês de seus sonhos. Lembrem. Tem sonho maluco demais. Eu disse na sala de aula, né, há alguns dias, que eu tive um sonho que eu não entendi. Eu quero trabalhar esse sonho ainda, né? Eu cheguei na minha sala, estava a Ivete Sangalo cantando, não para mim, mas na varanda da minha casa, a varanda da minha casa em São Paulo. E ela cantava, e de repente ela, né, fazia assim, para que uma pessoa viesse da varanda, o Paulo, não era eu, era Daniela Merkel. Eu disse, o que é isso? Minha casa é a casa dos artistas, virou SBT, né? Porque aí o que é que tem a ver se Daniela Mercury, nem, na verdade, né, Ivete Sangalo são símbolos sexuais para mim?
Né? Por que isso? Sim, porque a câmera, símbolo sexual é uma coisa normal, né? A câmera, tá? Se fosse dizer beat, não, certo? Né? Que a beat, né? Enfim, não posso falar, certo? Mas na verdade, as duas, então, o que é que tem a ver aquele sonho? Então, o sonho, na verdade, é uma coisa palpável, é real, ele existe. Apesar das abstrações, o sonho existe, ok? Então, trazer o delírio não foi algo impalpável. Então, o que ele está fazendo é trazendo essa realidade. E só importa essa realidade. Por isso é que vocês não têm meninas características, mas por isso é que os nossos autores, eles são autores que só visam falar da contemporaneidade deles. Eles não vão falar, como comecinho da aula disse, algo de passado ou algo de futuro. É só algo do tempo deles, certo? Só o tempo deles. Aqui no Brasil, por exemplo, Machado colocou, por exemplo, por as Respostas Brás Cubas, o escravo Prudêncio, lembra disso? Né? Porque havia, a obra é publicada em 1881, né? Por as Respostas Brás Cubas, tá? Em 88 foi, né, a abolição, certo? Mas já na obra Esaú e Jacó, ele fala da questão do Brasil República, tá? Então, o autor acompanha o seu tempo, a realidade materializada, palpável, ok? Ficção com embasamento em realidades sociais. Essa realidade social que eu quero não é propriamente a realidade contextual, certo? É a realidade do comportamento social. Esquece não. É como a sociedade se comporta em seu meio, ok? Vamos lá. O que mais a gente tem aqui, certo? Rigorosa lógica entre as causas, né, biológicas e sociais. O que significa? Veja bem, tá? Quando a gente pega Machado de Assis, mas agora você só fala de Machado de Assis, é porque na verdade ele é o único, né, quando fala do realismo, tá bom? Aí ele vê, por exemplo, o Brás Cubas, ele procura justificar, tá, o seu comportamento de uma pessoa tão, né, sabe fogo de palha, né, que fica à vontade de fazer uma coisa e depois esmorece. Ele procura justificar, dizendo que isso foi a criação recebida do pai, né? Então há sempre um desejo de por que fulano age assim. Ele age assim por tais e tais fatores, certo? Ou é uma educação, né? Ou é um meio físico, ou uma coisa que fez a personagem desse jeito. Em um dos capítulos ele diz, né? Dessa terra, desse estrume, se referindo à família dele, nasceu essa flor, né? Então a gente vai sempre ver essa questão. Existe algo assim, mas que foi feito por causa disso, tá? É por isso que lá em Capitães de Areia, vamos voltar para Capitães de Areia. Não é uma obra realista, sabe? É uma obra moderna. De vez em quando, o narrador procura justificar o comportamento das personagens. Lembra aquele comportamento de ódio de sem pernas? Lembra por quê? A questão do trauma, lembra, né? Que ele sofreu na delegacia, aquela coisa toda. Então, olha só a herança que esses autores deixaram para a modernidade, tá? Então, os autores vão muito buscar essas lógicas, certo? Entre causa e consequência. Eles não buscam a fantasia. O romantismo busca, certo? Os realistas, naturalistas não. Ok? Vamos lá. Mais coisa aqui pra gente. Personagens. Normalmente as personagens dessas histórias são personagens dinâmicas, ou seja, elas mudam o comportamento, certo? Então são personagens, na verdade, tá? Que mudam o comportamento de acordo com a situação que lhe é imposta ou que lhe é apresentada. Vamos pensar, por exemplo, no realismo. Isa, a personagem realista é um personagem que sabe que vive uma sociedade burguesa, e a sociedade burguesa, vocês conhecem bem, nós vivemos nela, é uma sociedade que se preocupa muito em opinar sobre sua vida. Os rapazes devem saber isso, tá? Quando a gente, por exemplo, quer trocar de carro, você diz assim, eu vou trocar de carro, vou comprar tal carro. Aí a pessoa diz, ixi, não precisa não, presta não, tá? Mas vou comprar tal outro. Aí outra vez, cara, não vai por aí não, eu estou para ver alguém que quer comprar um carro e há uma unanimidade, beleza, maravilha, só se for uma Ferrari, e mesmo assim alguém vai dizer, não sei não, é perigoso, filho. Não é melhor assim, Corsinha, não, filho, né? Não é comprar uma Ferrari, você fica muito vistoso, né? Vão roubar, vão arranhar, entendeu como é que é? Sempre opina. Então, a sociedade burguesa, ela está muito à mercê da opinião pública.